Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para te destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Até aqui, irmãos. Pai querido, essa é a tua palavra. É a tua palavra, Deus, que transforma a vida do homem, transforma nossas vidas. E eu peço ao teu Espírito Santo para me conduzir na ministração da tua palavra nessa manhã. Que o teu Espírito tenha plena liberdade e tenha primazia. Sabes, ó Deus, que eu me coloco à tua disposição para que eu apenas fale aquilo que o Senhor deseja. Aquilo que o Senhor não deseja, que tu possas trazer um esquecimento, qualquer coisa, para que seja falado aqui tão somente aquilo que o Senhor quer. Fala no coração da tua igreja, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro eu quero pedir perdão pela leitura. Eu estou lendo mal demais, mas é por causa do meu óculos. Esse óculos aqui eu tenho problema desde quando eu fiz, que eu fico perdido nas letras. Então, me perdoem aí, amém? Irmãos, o tema dessa mensagem de hoje que eu queria dar é: na terra de montes e vales, poder e fé andam juntos. Amém? Amém. Então guarda isso. Na terra de montes e vales, poder e fé andam juntos. Eu quero tratar com vocês aqui algumas coisas importantes que o Senhor falou no meu coração nesse texto, e queria que você me acompanhasse. A vida cristã, a gente costuma dizer que ela é de montes e vales, mas isso tem um motivo, né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 11, a Bíblia vai falar que Deus, ele avisou o povo que eles entrariam, né, o povo de Israel, que eles entrariam numa terra de montes e vales, mas que eles ficassem despreocupados, porque ele estaria olhando, né, os seus olhos estariam sobre toda a terra, sobre eles, e ele estaria com eles em todo o tempo, do início, assim diz a palavra, do início ao fim do ano, Deus estaria com eles. Ou seja, Deus deixa muito claro que, apesar de ser uma terra que exigiria esforço, que ora eles estariam em cima, ora eles estariam embaixo, isso trazendo para a nossa vida prática hoje, né, aplicando para a nossa vida hoje, tem momentos bons na nossa vida, tem momentos ruins, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de luta, momentos de bonança, né? Mas o Senhor nos assegurou que Ele estaria conosco todos os
dias, e disse mais, né, no Novo Testamento: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se Deus falou que com aquele povo, que do início ao fim do ano estaria, o nosso Cristo, quando vem, né, encarnado, Deus encarnado, ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele não nos eximiu de vivermos momentos de vale, né? E também não disse que nós não veríamos momentos de monte, de coisas boas, de alegrias, né? Mas é importante que a gente entenda como funciona a vida cristã. Eu separei três tópicos aqui para a gente entender melhor aquilo que o Senhor tem para nos dizer. O primeiro deles: a vida do crente, ela vai do monte para o vale em 1 minuto. A diferença: mas pastor, lá fora também as pessoas vivem isso. Uma hora está bem, uma hora está ruim. Sim, mas o problema é que lá eles não conseguem nem diferenciar isso, porque eles não têm o Senhor que nós temos para nos orientar, para nos ajudar, para nos dar o refrigério. Eu estou falando que a vida do crente, vou dar um exemplo prático. Às vezes você sai de casa, você orou antes de trabalhar, você está leve, está cheio do Espírito Santo, né? Está bem. De repente acontece uma coisa que tira a tua bênção, que mexe com você e vai trazendo uma angústia, e aí você começa a lembrar: poxa vida, mas hoje, antes de sair de casa, eu orei, eu coloquei diante de Deus, poxa, eu coloquei meu emprego diante de Deus, e olha o que aconteceu. Eu orei pela minha família, e olha o que aconteceu, né? E a gente fica nessa situação de montes e vales. Mas é interessante que a gente vai olhar um pouco os versículos para trás. A gente começou a partir do 14. Se você olhar o início do capítulo 9, você vai ver que Jesus, ele vai para um monte, a Bíblia vai chamar de um monte da transfiguração. E ele vai levar Pedro, Tiago e João, 3 discípulos, para ir com ele até aquele monte. Quando chega lá, aqueles discípulos são surpreendidos. Por quê? Quando ele chega, aparece lá Jesus se transfigura e eles veem Jesus com a roupa de Jesus começa a brilhar com uma luz que eles nunca tinham visto. E logo ao lado está Elias, o profeta Elias, e Moisés. Então eles têm aquela visão. Pedro, que era o mais afoito, vai logo falando: Senhor, esse lugar aqui é muito bom, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés, e vamos ficar aqui, porque não tem nada melhor, irmãos, do que estar no vale. Quando a gente está no monte, a gente não quer nem sair de lá. Quando as coisas estão boas, a gente quer ficar lá, quer fazer até tenda, mano. Não, vamos ficar aqui, não quero nem mais descer, Senhor, vou fazer uma tenda para o Senhor, para eles, a gente fica até aqui no relento, não tem problema, mas eu quero ficar nesse período de bonança, nesse período de paz. Mas Jesus não permite que isso aconteça. Logo, quando eles têm aquela experiência, a palavra vai dizer que Elias e Moisés desaparecem. E aí Jesus vai falar assim: bom, mostrei para vocês um pouco do que é a minha glória, né? Fiz algo diferente que vocês nunca viveram, vocês viveram uma experiência diferente, mas eu tenho uma informação para vocês: a gente vai ter que ir para o mundo real, a gente vai ter que descer, a gente vai ter que ir lá para o vale de novo. E aí Jesus pega eles e desce para o vale. Quando chega lá embaixo, esse aqui é o texto que a gente leu, quando chega lá embaixo, Jesus está caminhando e está vendo uma confusão, gritaria, os escribas interrogando os discípulos que ficaram, os 9 discípulos que ficaram. E aí ele chega e fala: o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? O que vocês estão falando aí? E aí um homem que era o pai do menino, que era endemoniado, grita lá no meio da multidão e fala: Senhor, o problema é o seguinte, eu trouxe o meu filho, que é surdo, é mudo, endemoniado. O espírito pega ele, joga ele no chão, joga no fogo, na água, e eu trouxe para os seus discípulos. Mas os seus discípulos não puderam fazer nada. E aí ele dá uma palavra aqui que eu queria que você guardasse, assim: se podes, cura meu filho. Veja bem, irmãos, quando aquele homem leva o filho, e a gente, só para você se atentar no que eu vou falar, se aquele homem levou o filho até lá para que os discípulos pudessem curar,
ele cria ou não cria que Jesus era poderoso, o nome de Jesus era poderoso para fazer? Sim. Mas agora, nesse segundo momento, depois que 3 discípulos viveram uma experiência maravilhosa no monte, e que Jesus leva eles para a realidade de novo, para o vale, chega lá, tem uma discussão, aconteceu o que aconteceu, que eles não conseguiram expulsar o demônio, a palavra daquele homem muda, a palavra do homem diz assim, para Jesus agora, nem para os discípulos, se podes. Houve alguma coisa mexeu na fé daquele homem. A fé daquele homem foi minada. E foi minada porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Isso aqui é algo importante que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, eu quero pensar com você o seguinte. Você pode estar num dia muito bem, espiritualmente falando, amém? Em comunhão com Deus, mas de repente, você pode ir para a vida real. Você vai lá para o teu trabalho, você chega em casa do trabalho, você vai ter teus filhos, teu marido, tua esposa, você vai ter na rua os seus amigos, gente que convive com você, vizinho. Sempre acontecerá alguma coisa em que você, como servo de Deus, como igreja de Cristo, como discípulo de Cristo, terá que se manifestar, terá que fazer alguma coisa, e para isso você precisa estar preparado. Porque se você não estiver preparado, algumas coisas podem acontecer. A primeira coisa que eu quero falar para você nesse sentido aqui, que é o tópico 2, é que você precisa usar os recursos espirituais que Deus te deu. Deus nos deu recursos espirituais. O nome dele é um recurso espiritual. Amém? Amém. Agora, pare e pensa comigo. Eu chego num lugar e dou aqui o nome do Jones. Falo assim, eu vim aqui em nome do Jones. E aí a pessoa fala, você vem em nome do Jones? Um momento, por favor. Pega o telefone. Ô Jones, tem um senhor aqui, Leandro, não conheço. Não conheço. Não tem amizade comigo. Olha, eu até conheço, mas não faça nada, não libere nada, não venda nada, porque eu não conheço. Não é assim que funciona? Não adianta eu conhecer o nome. Eu tenho que ter intimidade com o nome. Sim. Se eu não tiver intimidade, eu vou chegar em nome de Jesus, eu vou tomar uma coça, igual os filhos lá do sumo sacerdote tomou. Olha, eu conheço Paulo. Não, eu conheço Jesus, sei bem quem é Paulo. Em nome de Jesus, que Paulo prega, sai deles. O que o diabo fez? O demônio fez? Como é que é? Você está usando o nome de quem você não tem intimidade? Coça. Saiu correndo pelado. Arrancou a roupa de todo mundo. Por quê? Porque não tinha. O nome tem autoridade. Mas se eu não tenho conhecimento do nome da pessoa, eu não vou exercer essa autoridade que o nome tem. Então o que está acontecendo aqui é isso. Agora, pasmem os irmãos, esses discípulos estavam andando com Jesus. Estavam andando com Jesus. E aí, a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram expulsar. Então, quando nós não usamos os recursos espirituais que nós recebemos do Senhor, nós fracassamos. Aquele menino não foi liberto. O demônio não saiu daquele menino. Por quê? Porque eles não usaram os recursos que eles receberam. Pastor, seja mais incisivo, mais direto. Quais foram os recursos que esses discípulos não usaram? Jesus disse: jejum e oração. Eles até conheciam o nome, mas eles não exerciam, não tomaram posse do ensinamento e não praticavam o que Jesus ensinou. Porque se Jesus, veja bem, irmãos, nós estamos lidando com o mestre. Jesus não deixaria os 9 discípulos ali, sabendo que eles passariam por aquela situação, ou a qualquer momento passariam, se ele não tivesse antes ensinado. Que Jesus nunca vai permitir nada na sua vida se antes ele te ensinou. Ele não permite que nada aconteça com a gente, além das nossas forças, quanto mais vivenciarmos alguma coisa que ele não tenha nos ensinado. Ele já havia ensinado, pessoal, a caixa de demônios que só sai com jejum e oração. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que aqueles 9 discípulos
não praticavam jejum e nem oração. Simples. É quase que uma matemática isso aqui. Exato. Se era através disso que saiu o demônio e não saiu, é porque eles não usavam. Então, olha, observe que o fato da gente negligenciar os recursos que a gente recebe do Senhor vai gerar algumas coisas. E eu separei aqui algumas, não todas, né? Algumas coisas. Por exemplo, nós não seremos efetivos no que Deus nos comissionou para fazer. Deus, Ele me chamou e te chamou para algo específico, tá certo? Seja na nossa vida pessoal, porque não há uma divisão. Eu sou crente na igreja e lá fora eu sou Leandro. Não, eu sou crente aqui e sou lá fora. Sou servo de Deus aqui e lá fora. Sou discípulo do Senhor aqui e lá fora. Então Ele te chamou, Ele te comissionou para alguma coisa, e você não será efetivo naquilo que Ele te chamou, e você só vai descobrir porque Ele te chamou na medida que Deus for colocando diante de você as situações. Alguém talvez vai te pedir uma oração. Olha, eu preciso que você vá lá na minha casa hoje e ore pela minha família. Ai, meu Deus, vou chamar o pastor. Ai, não, Deus te comissionou, vá lá. Agora, para que você vá e seja efetivo, você precisa usar os recursos. A oração, a leitura da palavra, o jejum, a oração. Está entendendo? Então, a primeira coisa que gera é que nós não seremos, né, a falta de efetividade naquilo que nós fomos comissionados para fazer. Uma outra coisa que eu separei aqui, nós ficaremos, isso é uma coisa muito pessoal. Talvez as pessoas nem, nesse caso do texto, tinha uma multidão, mas às vezes vai ser algo muito pessoal. Nós ficamos constrangidos e envergonhados. Vocês acham que como aqueles discípulos ficaram? E logo depois os escribas ficaram gritando, falando um monte de coisa. Deve ter chamado de, vocês são os farsantes. Está vendo aí? Não conseguem fazer nada. Imagina o que aconteceu. Então nós ficamos envergonhados. E quantas vezes, irmãos, cá para nós, sozinhos em casa, nós nos envergonhamos de alguma coisa. Da gente não ter tido ousadia para fazer, para falar. É ou não é assim? Será que é só comigo que aconteceu? Não. Acontece. Mas porque às vezes nos falta exercer, tomar posse dos recursos que Ele nos deu. Ficamos envergonhados. Uma terceira coisa aqui, isso ficou óbvio, né, no texto, mas uma terceira coisa aqui, e isso aqui é muito importante e sério, nós tiramos a glória de Deus e damos ao inimigo. Que é isso, pastor? Sim. Sim, sabe por quê? Romanos 4, versículo 20, vai falar sobre Abraão, né? E olha o que o texto diz. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. A nossa fé, o exercício da nossa fé, dá glória a Deus. Se nós não exercemos a nossa fé, e aí depois eu vou te falar por que eu estou falando de fé aqui, nós não damos glória a Deus. Aqueles homens não puderam exercer a fé para expulsar aquele demônio. Não puderam usar, não usaram porque talvez não tivessem tomado posse dos recursos que deveriam para expulsar aquele demônio, e não deu glória a Deus. Quando a glória não é de Deus, agora vai para quem? Quem que saiu vitorioso ali naquele episódio até que Jesus chegasse? Deus ou o demônio? Sinceramente, demônio. O demônio riu, brincou com a cara deles e falou, não vou sair, botou o menino para lá e para cá e acabou. E os discípulos ficaram quietos. E aquela multidão lá olhando, e aquele demônio lá no menino ainda. Então, olha a questão, irmãos. Eu e você somos discípulos do Senhor. Mas eu não quero... Eu tomei uma decisão por Cristo. Mas eu não quero me apropriar desses recursos. Não vou fazer nada disso. Eu não quero fazer jejum, eu não quero orar. Eu vou levar minha vida assim, tranquilo. Né? No Brasil tem uma música que fala, né? Deixa a vida me levar. Né? Deixa a vida me levar, vai embora, está tudo certo. Eu só vou para a igreja e está tudo bem. Só que quando isso acontece, em determinados momentos da nossa vida, nós vamos tirar a glória que é de Deus e dar a outro, ao inimigo. As pessoas vão olhar e vão falar, esse Deus tão poderoso como prego, olha a vida desse cara, olha a vida dessa menina.
Então nós somos o retrato, a igreja é continuação, né? É corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. O que ele fazia, a igreja precisa fazer. Vocês estão entendendo? Sim. Então há uma responsabilidade. E agora o 4, e também eu vou tocar nisso daqui a pouco de novo. 4, nós minamos a fé dos outros, dependendo da nossa efetividade para aquilo que fomos chamados. Falei aqui, aquele homem chega para os discípulos crendo que o filho será liberto. Quando Jesus chega, depois daquele fracasso, aquele homem agora muda o discurso e fala: se tu podes. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso? Olha, eu estou falando porque olha como que Jesus, ele olha isso. Saudaram Jesus, aí o homem lá, o pai, né, se manifesta lá e falando com ele. Aqui, ó. E Jesus lhe disse: não, e muitas vezes eu tenho lançado na água, tal, compaixão, se tu podes, cura o meu filho. Aí Jesus vai falar lá no 23. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, não, se tu podes, Jesus faz uma pergunta para ele, se tu podes, tipo assim, Jesus ficou, ele me procura e está perguntando se eu posso, se tu podes. Aí Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Jesus, naquele momento, o que ele está fazendo? Ele está pegando a glória que deram ao diabo e trazendo para ele de novo. Ele falou: eles não puderam, mas eu posso, porque eu não mudo. Eu tenho todo o poder. Imediatamente, Jesus liberta aquele menino, o demônio se sacode, teve que sair. A fé daquele homem é restaurada, porque ele falou: Senhor, eu creio, mas esforça a minha fé. Os teus discípulos, que não seja nós, essa igreja, nem eu, nem você, que faça isso, mas é como se ele estivesse falando: os seus discípulos minaram a minha fé, mas esforça a minha incredulidade, me ajuda. Ter a fé que eu tinha antes de chegar aqui nesse lugar e ver isso. E aí Jesus vai restaurar a fé daquele homem, libertando o menino e trazendo de novo a glória que é dele, que ninguém pode tomar. E aí uma coisa que a gente entendeu é o seguinte: que se eu e você não formos efetivos naquilo que Deus nos chamou, você pode ter certeza que Deus vai usar outro. A glória dele não vai ser tomada por ninguém, mas por um momento eu e você podemos chegar a envergonhar o reino de Deus. Amém, irmão? Amém. Então precisamos tomar cuidado com isso. Então o poder e a fé, elas andam juntas. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Primeiro, Jesus ajustou a fé daquele homem, tá? Guarda isso. Ele retoma a glória quando ele expulsou o demônio. Ele ensina os discípulos, veja bem, ele ensina os discípulos que eles devem fazer uso dos recursos espirituais, oração e jejum, porque ele vai falar para os discípulos o motivo pelo qual o demônio não saiu. Ele vai restaurar e ajustar a fé daquele homem ali. Se Jesus, irmãos, não intervém naquela situação, a glória não seria dele. Então ele vai trazer isso para ele novamente. Já falei aqui que a nossa fé em Cristo glorifica a Deus, e a palavra vai dizer, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para você ser vitorioso no mundo, depende da tua fé. Agora, a fé, ela vem acompanhada. Veja bem, os 9 discípulos falharam. Por quê? Porque negligenciaram a vida espiritual. Eles negligenciaram a vida espiritual, a prática da oração e a prática do jejum. Quantas vezes, eu tenho certeza que ali Jesus, ele se entristeceu com aquela situação, em ver aquilo acontecer. E eu fico imaginando, na medida que eu estava meditando nessa palavra aqui, eu fiquei pensando, quantas vezes o Senhor se entristece conosco, né? De ter dado, de nos dar tantos recursos, de nos ensinar tanto, de ouvirmos tantas coisas, de ouvirmos tantas pregações, de lermos a sua palavra, mas não aplicarmos, não vivenciarmos aquilo. Não vivemos aquilo que ele nos ensinou para viver. Como que Jesus também deve se entristecer com isso, né?
Agora, e o que Deus trouxe no meu coração aqui, irmãos? Muitas vezes, nós não conseguimos resolver o problema que surge na nossa vida, ou às vezes que Deus quer nos usar para outros, muitas vezes a gente não consegue resolver, não por falta da bênção de Deus, mas por causa da falta ou de exercer, ou de tomar posse dos recursos espirituais que nós recebemos dele. Às vezes a gente pensa assim, não está acontecendo por quê? Meu Deus, será que Deus não está olhando? Será que Deus não está vendo? Senhor, eu estou orando há tanto tempo. Mas você só está orando, o que mais você está fazendo? Você está praticando a palavra? Você já separou um tempo de consagração a Deus? Quando a gente fala de jejum, a gente está falando de consagração ao Senhor. É se abster. Se alguém tiver alguma dúvida depois, vai até me procurar para tirar dúvida. Mas é o que? Você se abster por um tempo, por um período que você determina de alimento, para você ter ali a sua mente voltada apenas para as coisas de Deus. Você vai ficar em oração, você vai ficar em leitura da palavra. Isso está alimentando o teu espírito. É o teu espírito que precisa estar forte, porque é o teu espírito que tem ligação com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Teu espírito tem que estar forte, tem que estar alimentado. E você só se alimenta com jejum, com oração, com leitura da palavra. Nós não podemos, e esse é o terceiro tópico, negligenciar também os ensinamentos do Senhor. Quando eu falo isso, é o quê? É colocar em prática o que Ele nos ensina. Você sabe por quê? Eu achei interessante porque eu estava aqui meditando e fui orando a Deus, e Deus me fez andar um pouco mais. Eu poderia ter parado apenas nesse texto, mas é tão interessante como o Espírito Santo faz, que Ele me fez enxergar o que aconteceu após aquele ocorrido. Aqueles discípulos viram o que Jesus fez, aquele menino foi liberto. Sabe o que acontece depois? Jesus vai sair para ir para casa. E os discípulos vão acompanhar ele. Mas eles vão brigando. E Jesus está quieto. Quando chega em casa, fala assim: o que vocês vão discutindo? O que vocês estavam falando com o outro? Ah, não, para ver quem era o maior. Meu Deus. O demônio tripudiou em cima deles. Eles não conseguiram fazer nada. Os camaradas saem daquele lugar. Ao invés de aprender alguma coisa, de começarem a partir dali já se consagrar a Deus, eles vão brigando, Felipe, para ver quem era o maior deles. Para e pensa. Tem hora que parece muito com a gente, irmãos. A gente tinha que estar amadurecendo, crescendo em algumas coisas. A gente está igual menino ainda. Quem é maior? Como é que é isso? Por quê? Deveria estar aquela rixazinha. Pedro, Tiago e João foram no monte. Ele não chamou a gente. Aí deixa tudo entrar no coração. Quem me garante? Já não estava com a vida consagrada. Ainda estava com picuinha. Aí o diabo, pá. É por isso que a nossa vida às vezes não avança. O diabo está tendo vitórias em áreas da nossa vida, vitórias pontuais, porque a gente não está entendendo nada, não está aprendendo. Jesus tinha acabado de ensinar: vocês precisam de melhorar a vida espiritual de vocês, se consagrar, orar, jejuar. Aí eles estão preocupados quem é o maior. Aí, para piorar, aqui, irmãos, aqui eu fico. João me decepciona. Eu amo João. João foi para o monte, viu a transfiguração. Aqueles lá brigando quem era o maior. E ele não para por aí, e ele vai e diz assim, e João lhe respondeu, já está lá no 38, está no mesmo capítulo. Depois você lê o capítulo todo. Eu nem imaginava que isso ia acontecer. Foi o próprio Espírito Santo que me levou a ver isso aqui. Olha o que acontece aqui. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios. Lembra vocês alguma coisa que aconteceu? Aí olha o que João vai falar. Vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós, não foi ele só, nós, os 9 que nos expulsaram o demônio, os 9 que tomaram a coça do demônio, nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não o proibais,
porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Irmãos, olha o que... não é possível. Vocês entenderam aqui o que aconteceu? Sim. Os camaradas não conseguiram expulsar o demônio, Daniel. Daqui a pouco ele vai para casa e fala: Senhor, nós vimos agora ali um homem que estava expulsando em teu nome o demônio, mas nós proibimos, tá? É proibido. Mas por quê? Não, porque não estava seguindo a gente. Cara, só faltou a gente falar assim: não está me seguindo, mas está usando o meu nome, usa os recursos que eu dei, apesar de não estar nesse grupinho, e conseguiram expulsar demônio, e vocês estão andando comigo e não conseguem. Olha a mentalidade de menino desses discípulos. Eles vão amadurecer. A gente vai ver que eles vão amadurecer, né? Daqui a pouco Jesus vai ser entregue aí, Deus vai trazer o Espírito Santo, vai dar uma mudada na mente deles. Mas o que eu quero dizer para você, que você entenda nessa manhã, é o seguinte: às vezes você está há muito tempo na igreja, pouco tempo na igreja, isso não tem nada a ver. Não tem a ver com tempo. Isso tem a ver com tomar posse daquilo que o Senhor nos deu, nos santificarmos, usarmos os recursos que Ele nos deu, para que a gente seja efetivo naquilo que Ele nos chamou, como igreja. Amém? Como igreja local, como igreja individual que somos nós. É isso que a gente precisa entender. Aqueles homens não podiam fazer, e às vezes a gente está criticando os outros. Já percebeu isso? Ah, fulano não é do meu jeito. Ah, fulano faz diferente de mim. Aquela igreja lá é diferente. Cada um tem uma característica. O que vai nos unir é se eu e você e aqueles que estão lá estão vivenciando uma vida de acordo com aquilo que Jesus quer que a gente viva. Se um tem uma característica A, outro B, não interessa. Precisamos nos consagrar a Deus. Às vezes a gente está perdendo muito tempo criticando os outros. E Deus falou isso no meu coração. Às vezes, fulano não está com a gente, não pode expulsar demônio. Como se o nome de Jesus fosse propriedade exclusiva dos discípulos. Provavelmente aquele que estava expulsando lá era discípulo de João. Ainda, que aprendeu com João Batista. Daqui a pouco vai se unir, como aconteceu. Agora, aqueles homens precisavam levar aquela situação para Jesus, assim, é inadmissível que isso acontecesse. Aqueles homens não aprenderam nada do momento que Jesus expulsou o demônio até o momento que chegaram em casa. Tudo que Jesus falou, o que Jesus fez, ainda assim eles não entenderam. O que o Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã para dizer para vocês é que eu e você precisamos amadurecer. Amém? Eu me coloco em primeiro lugar. Senhor, amadureça a minha fé. A fé, ela vem acompanhada, irmãos. A fé, ela não é algo que vem sozinha, ela vem acompanhada. Ela vem acompanhada de recursos espirituais, de devoção, de busca, para que a gente possa, da leitura da palavra, né? A fé vem pelo ouvir pela palavra. É a palavra, é o ensinamento dele que vai gerar fé no nosso coração para a gente ser efetivo. Quantos aqui nessa manhã querem ser efetivos na presença de Deus? Amém. Vocês querem? Vocês querem poder ser usados por Deus quando chegar diante de alguém e Deus manifestar um milagre, Deus fazer alguma coisa, ainda que a gente não veja com esses olhos, mas dentro da pessoa algo é gerado. Alguma coisa vai acontecer naquele lar, alguma coisa vai acontecer naquela casa. Então, em nome de Jesus, se levante nessa manhã no sentido de ouvir a sua palavra, de ler a sua palavra e de praticar o que o Senhor nos ensinou. Não dá mais tempo, irmãos, para nós ficarmos apenas acordando. Muitas vezes nem lembramos de falar com Deus quando acordamos, irmos para o nosso trabalho, voltarmos, fazermos a tarefa de casa, dormirmos, acordarmos, sair para trabalhar. Viver uma vida assim não dá. Porque eu e você precisa separar um tempo com Deus, um momento de devocional, cada um tem o seu. Alguns gostam pela manhã, outros pela noite. Que você tem um tempo seu e Deus, da leitura da palavra. Você não entendeu nada, você leu, não entendeu, não tem problema. Daqui a pouco você vai ler de novo, uma hora o Espírito Santo vai trazer ali a luz à tua mente. É consagrar um jejum a Ele. Amém? Deus está nos despertando nessa manhã.
E assim, eu sempre digo, Deus na sua palavra a gente vê, Deus ele não é Deus de muitas palavras. Deus nunca foi um Deus que falasse muito. Ele sempre que falava uma palavra assertiva, uma ordem, alguma coisa e ponto. Deus não é de falar muito. Então, para Deus trazer uma palavra dessa para a igreja, é porque Ele quer que eu e você mudemos alguma coisa, a mentalidade. Amém? Amém. E que talvez você possa vivenciar alguma situação onde isso seja necessário. Talvez você está vivendo alguma coisa dentro da tua casa, na tua família, que você está orando. Aqueles homens também oraram. Aqueles homens também usaram o nome de Jesus. E o demônio não saiu. Talvez o que Deus está requerendo de você é uma vida de consagração. Se consagra a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Eu vou fazer um jejum de alimento. Ok. Mas talvez Deus esteja requerendo de você um jejum. E aí eu não estou falando que está aqui escrito na Bíblia, tá, irmãos? Eu estou trazendo para a nossa prática. Porque não há nada de errado nisso. Faça um jejum de televisão. Faça um jejum de TikTok. Faça um jejum de WhatsApp. Esse dia eu não vou falar com ninguém. Esse dia eu não vou olhar Instagram, não vou olhar WhatsApp. Esse dia eu vou me dedicar para ficar em oração, meu Deus. Porque a gente perde tanto tempo, a gente perde horas, irmãos, nas frentes de um telefone. Mas a gente não gasta às vezes 5 minutos na leitura da palavra. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu não preciso nem perguntar aqui. Eu garanto, eu vou dar resposta para todos. Amém? Posso errar? Talvez. Mas eu duvido alguém que tenha mais tempo para essa palavra do que para o telefone. Eu duvido. Porque a gente vive num tempo que as coisas estão assim. Mas o Senhor nos chama aqui para nós fazermos a diferença. Amém? Deus quer fazer algo diferente na sua vida, na sua família, na sua casa. Amém? Amém. Vamos colocar de pé.